Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Hoje é sábado, 2 de março de 2024. E aí, vamos para mais um devocional? Vamos lá. A vitória de amanhã começa com a escolha de confiar em Deus hoje. Em confiar em Deus? O tema de hoje é Ele conhece você. Deus te conhece, hein? Vamos ler lá em João 1 e 2, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Vamos rapidinho pegar nossa Bíblia, lá em João, né, no Evangelho de João, primeiro, 1 que vai falar assim na minha Bíblia, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui está se referindo, João introduz essa epístola aqui, essa conversa, falando sobre Jesus. Aqui, do 1 ao 5, vai falar sobre Jesus, né? E no princípio era o verbo, ou a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, naquela época, João falar, por que João falou desse jeito? Como se fosse uma reencarnação, uma encarnação. Porque naquela época era a língua das pessoas no qual ele falava, se comunicava, né? Mais culto, mais algumas pessoas mais estudadas. Então, ele usou esse termo para poder falar com esse tipo de pessoa. Então, se Jesus já estava no princípio, no início, no começo, nós podemos também levar lá em Gênesis 1, que Deus fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as faces das águas. Então, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Então, se era sem forma e vazia, iria ser construído, né? Deus iria falar, haja, iria ser construído. Ele já estava no princípio. Então, Jesus, ele viu a criação, ele viu os anjos se formar, ele foi criado. Então, foi criado através dele, para ele são feitas todas as coisas. O Pai fez para ele. Amém? Isso é uma introdução de que Deus e Jesus já nos conhece há muito tempo. Há muito tempo. Amém? Mesmo até antes da gente nascer, dos nossos pais se conhecerem. Quando lemos essa passagem do Evangelho, fica muito claro para nós que Jesus estava presente ao lado de Deus Pai desde a criação do mundo. Deus criou a terra para exibir sua perfeição, seu cuidado, seu amor à humanidade. Somos criados por Ele e dele, por mais que o opositor tente distorcer e nos distanciar dessa verdade. Deus é zeloso com a sua criação e a obra feita por suas mãos é perfeita. Certa vez eu estava num encontro na prefeitura municipal da minha cidade e uma pessoa, sabendo que sou pastor, disse-me de forma muito ousada que Deus não conhece todos os nossos problemas, tampouco conhece a nós. Naquele momento usei de muito cuidado com as minhas palavras ao responder-lhe, pois outras pessoas à nossa volta pararam o que estavam fazendo justamente para ouvir a minha resposta. E eu lhe disse para olhar para suas mãos e observar atentamente suas digitais e seus dedos. Afirmei que não há nenhuma outra pessoa na face da terra que possuísse uma digital igual a dele, nem mesmo seus parentes mais próximos. E complementei dizendo,
Se Deus teve a capacidade de nos fazer cada um com uma digital específica, será que Ele não nos conhece por completo? Naquele momento, aquela pessoa se convenceu de que temos um Deus que nos conhece por inteiro. Talvez você já tenha duvidado de que Deus realmente conhece sua vida e sabe o que está passando. Quero lhe afirmar que, além de conhecer você, Ele o escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o que você está passando. Grandes são os planos dele para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Ele sabe a identidade de cada um. Se o pastor Júnior usou aqui realmente esse exemplo muito bom sobre as digitais, né? Cada um tem a sua impressão digital. Ninguém é igual a de ninguém. Se Deus fez cada um diferente, é porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Porque foi Ele que nos criou, é Ele que sopra o fôlego de vida. Por isso que o nosso coração bate, por isso que nós estamos vivos, estamos respirando esse ar de graça que Ele nos dá. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Cada fio do nosso cabelo, Jesus nos conhece, Deus nos conhece. Porque quando João fala aqui que Ele era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e Ele estava no princípio com Deus, porque Jesus já estava lá no início de tudo isso que iria acontecer. Ele não veio à toa. Jesus não veio à toa. Ele veio para nos resgatar. Ele já sabia que iria ser essa humanidade. E lá em João, né, 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então ele veio com uma missão, o Filho veio com uma missão. Essa missão foi para nos resgatar, porque ele conhecia cada um e ele sabia quem era cada um, porque ele sabe do propósito, ele tem um propósito para cada um aqui nessa terra. O meu propósito é estar aqui, nesse momento aqui, falando sobre esse devocional, O seu propósito pode ser outro, de ajudar alguém, tá aí o próximo, levando uma cesta básica, um alimento qualquer, né? Ajudando como você pode. Então, cada um nessa terra tem um propósito, cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de falar, porque Deus, Ele sabe o que eu penso, o que você pensa, o que passa no nosso coração, o que nós sentimos todos os dias, mesmo antes de nossos pais, mesmo antes da minha mãe engravidar, Ele já me conhecia. Então, esse Deus que nós não vemos, mas sentimos e temos a certeza de que Ele existe, porque tem muitas provas de que Ele existe. Isso é fé, é crer naquilo que você não está vendo, no impossível, naquilo que mesmo você sabendo que não está fisicamente aos meus olhos, mas você crê que um dia Jesus vai voltar, você crê que nós vamos ser salvos,
Você crê que existe um lugar celestial para que um dia nós vamos morar, que tudo isso, todas as tristezas, lutos, morte irá acabar. Então, Ele nos conhece, Ele te conhece, e que você possa acreditar e crer nesse Deus, que Ele pode transformar não só sua vida, mas toda a sua casa, sua família, né? Realizar seus sonhos, como Ele tem realizado os meus. Então, Deus, Ele tem uma identidade para cada um de nós, né? A vitória de amanhã começa com uma escolha de confiar em Deus. Então, que nós possamos confiar mesmo não vendo, mas eu creio que Deus existe, eu creio no Deus que eu sirvo. Amém? Que você possa crer no Deus que você serve. E se você ainda não serve esse Deus, que você possa ter uma chance. Você está tendo essa chance de sentar com Ele, falar com Ele, conversar com Ele, para que Ele possa te conhecer mais ainda. Que Ele te conhece, mas você possa dar a oportunidade também de conhecê-lo profundamente, no raso, e você vai entender quem é esse verdadeiro Deus. Maravilhoso, tremendo, justo e fiel. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família. Que você possa ter um sábado abençoado. Amém? Até o próximo devocional. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.